O Palmeiras vai caminhando firme e forte em direção ao título do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022. No momento que eu gravo esse vídeo, ele tem 8 pontos de vantagem para o vice-líder, o Internacional de Porto Alegre. Faltando 6 jogos para o fim do campeonato, especialistas afirmam que a probabilidade de o time ser campeão é de mais de 95%. Será que o Palmeiras já é o campeão brasileiro de futebol de 2022? Eu sou Daniel Takata e hoje eu vou falar sobre isso. O site Chance de Gol, um dos mais conhecidos do Brasil, que calcula probabilidades de campeonatos de futebol, indica que a probabilidade de o Palmeiras ser campeão é de 99,3%. O site Probabilidades no Futebol, por sua vez, de analistas da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que essa probabilidade é de 96,1%. Será que isso quer dizer que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, já pode entregar a taça para o Palmeiras? Obviamente que, matematicamente, o Palmeiras ainda não é, oficialmente, o campeão brasileiro de 2022. Ainda faltam 6 jogos, ou seja, 18 pontos a serem jogados. E se o Palmeiras perder todos esses jogos e o Internacional vencer todos os seus jogos, o Internacional vai ser o campeão. Mas é justamente esse tipo de cenário que as probabilidades consideram. O Palmeiras perdeu só 2 jogos até agora no campeonato inteiro, com 32 partidas disputadas. Será que é razoável considerar que ele vai perder vários dos 6 jogos restantes? É por isso que a probabilidade de o Palmeiras ser campeão é tão alta. E como que essa probabilidade é calculada? Antes de eu falar sobre isso, eu já vou pedir para você deixar o like aí embaixo, já que eu sei que esse assunto interessa para você. E aproveita e também se inscreve no canal, já que eu vou falar mais sobre esse tipo de aplicação de probabilidade e estatística no futebol e no esporte nos próximos vídeos. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se o campeonato pudesse ser realizado várias vezes, partindo das pontuações que a gente tem nesse momento, os cálculos mostram que em mais de 95% dessas vezes o Palmeiras seria o campeão, de acordo com os analistas. Essas contas são trabalhosas e eu vou dar só uma ideia de como elas são feitas. Primeiro, os analistas calculam as probabilidades dos resultados de cada jogo. Por exemplo, o Palmeiras vai jogar a próxima partida com o Avaí em casa. E pelo histórico dos times no campeonato, pelo momento dos times, pelos desfalques, etc., os analistas estimam as probabilidades de cada resultado. Vamos supor que a probabilidade de vitória do Palmeiras seja de 60%, que a gente tenha 25% de probabilidade de empate e 15% de probabilidade para a vitória do Avaí. No computador, são simulados resultados de, digamos, 100 mil jogos obedecendo essas probabilidades. Então, em cerca de 60 mil desses jogos, a gente vai ter vitória do Palmeiras. A gente vai ter cerca também de 25 mil empates e 15 mil vitórias do Avaí. Só que isso é feito também para todos os outros jogos restantes do campeonato. E aí, digamos que em um desses 100 mil cenários, o Palmeiras venceu 5 dos 7 jogos restantes e o Internacional venceu 4. Nesse caso, o Palmeiras termina como campeão. Em outro cenário, digamos que o Palmeiras venceu 4 dos 7 jogos e o Inter venceu 5. E ainda assim, o Palmeiras terminou como campeão. Em alguns poucos cenários, o Palmeiras vai ter perdido alguns jogos e o Inter vai ter vencido todos. Aí o Inter terminaria como campeão. Só que isso aconteceria em poucos cenários. Afinal de contas, a probabilidade de o Palmeiras perder vários jogos é pequena, dado o histórico do time no campeonato. Daí a probabilidade de mais de 95% de o time ser campeão. Em menos de 5% desses cenários, o time vai ter perdido o campeonato. Como eu disse, aqui eu só estou dando uma ideia. Em outro vídeo eu posso detalhar mais
como essas probabilidades são calculadas, mostrando em softwares estatísticos. E será que com mais de 95% de probabilidade de ser campeão, é possível o Palmeiras perder o título? Já aconteceu no futebol, eventos com probabilidade muito alta não se concretizarem na prática. Por exemplo, em 2009 com o próprio Palmeiras. Faltando 11 rodadas, o time tinha 5 pontos de vantagem para o vice-líder, São Paulo, e 10 pontos de vantagem para o Flamengo. E no final, o Flamengo acabou campeão. A 11 rodadas do fim, a probabilidade de o Palmeiras terminar o campeonato entre os 4 primeiros colocados, que é a zona, na época, era a zona de classificação para a Taça Libertadores da América, era de mais de 95%. A queda do time foi tão grande que o Palmeiras terminou a competição na 5ª colocação. No mesmo campeonato, o Fluminense era um dos piores times. Em 31 jogos, o time tinha só 5 vitórias e precisava de uma sequência inimaginável para se livrar do rebaixamento. Nos 7 jogos seguintes, o time tinha que praticamente repetir as 5 vitórias que ele tinha conseguido nos 31 jogos anteriores. Uma coisa altamente improvável. Tanto é que foi dada ao time uma probabilidade de mais de 95% de ser rebaixado. Mas em 7 jogos, o time conseguiu 6 vitórias e o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento. Muitas pessoas se lembram desses acontecimentos como supostas falhas de cálculos dos analistas. Só que os analistas jamais disseram que havia 100% de probabilidade de o Palmeiras se classificar para a Libertadores ou de o Fluminense ser rebaixado. Na história, houve vários outros cenários semelhantes, com probabilidades altas, e vários times, na mesma situação do Palmeiras de 2009, conseguiram se classificar para a Libertadores. E vários outros times, na mesma situação do Fluminense de 2009, terminaram rebaixados. Ou seja, campeonatos de futebol envolvem diversos cenários possíveis e, vez ou outra, eventos de probabilidade muito baixa acabam se realizando. E é por isso que são eventos de probabilidade baixa, porque acontecem muito raramente. Ou vocês acham que é comum um time na situação do Fluminense de 2009 se livrar do rebaixamento? Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, é muito difícil o Palmeiras perder esse campeonato. Mas se perder, não culpem os analistas ou as probabilidades. Às vezes o improvável acontece. Em outro vídeo eu volto para falar mais sobre cálculos de probabilidades em jogos de futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu quero ouvir você, deixa seu comentário aí embaixo. E também já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos se você gostou. Obrigado pela audiência e um grande abraço a todos.